Esse vídeo aqui vai ser um resumo de tudo que eu passei nesses 4 últimos anos aqui. De ameaça de morte, de assédio judicial, de tentativa de assassinato de reputação e tentativa de censura. Colocar esse canal em um shadow ban com denúncias em massa do gado bolsonarista e do gado petista também. Porque eu queria fazer uma coisa. Eu queria que a população tivesse um meio para se impor contra a escalada de autoritarismo do Supremo Tribunal Federal. E quem vai confessar isso para vocês é o próprio Flávio Bolsonaro chocolateiro Willy Wonka. Ele vai confessar tudo aquilo que nós passamos nos 4 anos e quem é inscrito nesse canal sabe. E se você não é inscrito, verifique a sua inscrição. Gostinho sininho, isso é muito importante. Há alguns dias, aliás, já fui corrigido diversas vezes, o pessoal fala assim, não é alguns dias atrás, Nando Moura, porque você continua falando isso, é vício de linguagem. Há alguns dias. Barroso deu a seguinte declaração, vejam só, subiu em um palanque, ele que é juiz para militar politicamente. Isso é absurdo. Um juiz não pode julgar se milita politicamente e se tem viés político e ideológico, porque logo, se assim o faz, todas as suas decisões estão sob suspeita de querer seguir com o seu posicionamento ideológico. Isso é um absurdo. Então vejam só o que Barroso subiu no palanque para falar. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Então nós derrotamos o bolsonarismo? Logo, todas as suas decisões judiciais estão sob suspeita. Por muito menos agora, aliás, é um pedido do partido do próprio Bolsonaro, eles querem que casse o Sérgio Moro. Todo mundo já sabe há muito tempo que a Suprema Corte é uma corte política. Baliza os seus julgamentos segundo o seu viés político. E não só faz isso, mas como tenta se autopreservar a todo momento. E aí o que Flávio Bolsonaro faz ao ver isso daqui? Decide pedir o impeachment do Barroso. Ele que fez de tudo para destruir a CPI do Judiciário desde aquela época. E agora está pedindo o impeachment. Se não conseguiu 27 assinaturas na época, faltavam só a dele, né? Vai conseguir agora um pedido de impeachment? Como? Precisam de mais de 50 assinaturas. Barroso simplesmente vai falar, não, eu estava no calor do momento, falando a respeito daqueles mais radicais bolsonaristas, ou seja, o Flávio Bolsonaro faz isso porque sabe que não vai dar em nada, sabe que não vai conseguir. É só cantar de galo enquanto os caras continuam nos esmagando. Mas nós vamos ver isso daqui, vamos ver a declaração do próprio Flávio Bolsonaro. Está aqui este corno, é o corno da sanfona, né? É o corno da sanfona, vamos ver. Bora, bem! Bora, filho do Bill! É pra tapar com bar! Não é com alegria que nós estamos fazendo isso aqui hoje, protocolando esse pedido de impeachment do ministro. Isso aí é para inglês ver, cara, é para gado ver. Porque isso não tem a menor condição de prosperar. Aliás, já está lá cheio de pedido de impeachment em cima de Alexandre de Moraes, já está cheio de pedido de impeachment de todo mundo. O que você tem que entender é que é o seguinte, você se lembra da Copa de 94, onde o Roberto Baggio estava para bater aquele pênalti? Ele errou, e aí o Brasil ganhou a Copa? A mesma coisa se repete aqui. O clima político para se mover uma CPI do Judiciário que quebraria sigilos telefônicos, bancários, por exemplo, de uma pessoa como o Gilmar Mendes, o momento foi aquele, onde eles começaram a apreender as revistas da Cruzoé, que tinha uma reportagem na capa, amigo do meu pai. Mas vamos continuar a ver esse corno falando, porque ele vai confessar tudo. Barroso, só que infelizmente não dá mais. Não dá mais? É preciso traçar uma linha. Aqui, olhinhos de jabuticaba. Os olhinhos de jabuticaba estão aqui apreensivos, vejam só. Linha do que é republicano, do que é democrático, do que é correto
para que fez o... Aqui, ó, bastidores. Após Barroso dizer que derrotamos o bolsonarismo, parlamentares como Nicolas Ferreira estão pedindo o impeachment do ministro, mas se esquecem que se isso acontecer, o presidente Lula vai indicar mais um para o Supremo Tribunal Federal no lugar dele. Flávio Dino está na mira. E foi esse mesmo tranqueira aqui do Flávio Bolsonaro que estava lá elogiando, né, o Zanin, advogado do Lula, para o Supremo Tribunal Federal, e votou a favor do Zanin. Ministro Barroso, e todos, eu tenho certeza, entenderão, até o ministro Barroso, esse nosso pedido de impeachment aqui hoje. Fala o que você quer de uma vez, caralho. O que ele fez foi só verbalizar aquilo que milhões de brasileiros observaram nos anos de governo Bolsonaro, durante o processo eleitoral e após o processo eleitoral, com essa covardia ilegal e arbitrária que foi feita com Bolsonaro de deixá-lo inelegível. Tadinha, que barra. E eu quero compartilhar com você aqui hoje algo que eu não costumo falar muito em público. Agora vem, presta atenção. Mas eu, pessoalmente, nos 4 anos de governo Bolsonaro, trabalhei incansavelmente para distensionar relações do governo com o Supremo. Colocou lá o assessor do Toffoli, que é o André Mendonça, colocou lá o Cássio Nunes, que foi o cara que referendou na segunda turma a suspeição do Sérgio Moro, que destruiu completamente a Lava Jato, sim. Uma foi a história, homem. Perdi a conta de quantas vezes eu tive reunido com ministros do Supremo para mostrar o lado, a cabeça do presidente Bolsonaro, tranquilizá-los de que não havia nenhuma tentativa de ruptura de nada, que ele só queria paz para governar. Algo que ele não teve nos seus 4 anos. Uma foi a história, homem. Eu nunca havia assinado um pedido de impeachment de ministro Supremo. Eu fui contra, sim, é importante trazer isso a público também, a CPI da Lava Toga. Peraí. Eu fui contra, sim, é importante trazer isso a público também, a CPI da Lava Toga. A quem interessa uma instabilidade O que você lembra nessa época? política nesse momento? Não é possível que as pessoas não enxerguem. A gente tem que ter equilíbrio. Agora seria muito ruim uma CPI como essa. É só por isso que é uma... Aquele era o pênalti do Roberto Baggio. Aquele era o pênalti. O que ele fez? Ele se reuniu junto com o PT para ameaçar os outros senadores para retirarem as assinaturas. E aí, todos esses caras, né, que vieram aqui em casa, que diziam: Nando Moura, você é o cara, Nando Moura, você é o cara, você é foda. Fomos para as ruas pedir pela CPI da toga, a CPI do Judiciário. Divulgando que as manifestações do dia 26 não tem pauta, não tem ninguém falando o que realmente eles querem nas ruas. Isso é mentira. Dia 26 estaremos nas ruas defendendo 4 pautas. É muito simples. Número 1, reforma da Previdência do Paulo Guedes. A MP 870. Da CPI Lava Toga. Aprovação do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Pelo nosso país. Apenas isso, simples assim. Eu estou aqui para convocar você aí às ruas no dia 26 de maio. Vamos fazer valer o nosso voto. Reforma já. Precisamos de todos vocês nas ruas. Não é somente um apoio ao governo Bolsonaro, mas é um apoio para que o Brasil avance. É de extrema importância a sua participação. Conto com a sua presença. Chamem os seus parentes. Cachorro, papagaio, Convide seus familiares. galinha. Vamos lutar pelo nosso país. O país precisa de você. Eu quero você na rua. Dia 26, espero vocês lá. Nós todos, como brasileiros, temos a obrigação de ir. Contamos com você, o governo que quer fazer o Brasil ficar direito depende de você. E depois que ele dá essa declaração aqui, sai um aviso do Carlos Bolsonaro para que todos os caras falem o seguinte: olha, calem a boca do Nando Moura. Ele está pedindo essa CPI da toga, isso aí é para ser esquecido agora. Isso aí vai tacar fogo no país. Assinei. Né? Ele tá aqui, ó, Flávio Bolsonaro e o PT têm uma pauta em comum: enterrar a CPI da Lava Toga. Calem a boca do Nando Moura. Essa era a determinação.
Então aí começou assassinato de reputação, começou travesti, começou assédio judicial de todos esses vagabundos, começou ameaça de morte, de ligação de bolsonarista aqui. Pelo quê? Porque eu simplesmente queria usar uma ferramenta para que o povo tivesse a condição de se impor contra o autoritarismo do Supremo. Então vocês têm que convir comigo que hoje é muito indignante você ver um imbecil como o Monark, junto com um canalha como o Alan dos Santos, que era o cara que foi comigo para as ruas, né? Gritar pela CPI da Lava Toga, e depois que esse cara estava... Isso aqui é uma entrevista do Flávio Bolsonaro com o Gengivão. Junto com ele, destruindo o mecanismo que nós tínhamos para lutar dentro da Constituição e dentro das leis, para lutar contra autoritarismo do Supremo. E veja como este cara é covarde. Não é o impeachment do Gilmar Mendes, não é o impeachment do Dias Toffoli, que instaurou o inquérito das fake news, não é o impeachment sobre o Alexandre de Moraes, porque agora é o Alexandre de Moraes que tem a caneta para ferrar Jair Bolsonaro, é o impeachment em cima do Barroso, que ele sabe que não vai dar em nada. Ele sabe que não vai dar em nada, que ele não vai conseguir as assinaturas possíveis. A única maneira de pavimentar um impeachment é quebrando os sigilos telefônicos, bancários, de um cara como o Gilmar Mendes, de um cara como o Dias Toffoli, etc. Mas a época de se fazer isso, infelizmente, aquele pênalti que o Roberto Baggio poderia bater, passou. Eles transformaram atos administrativos em atos jurisdicionais. A CPI não tem mais escopo para investigar. E este cara aqui foi o cara que pavimentou todo tipo de autoritarismo que você está vendo hoje do Supremo, meu irmão. E eu fui colocado ali como o Judas da brincadeira toda. Para os caras baterem, para os caras enchincalharem, para os caras destruírem. Nesse momento, não é possível que as pessoas não enxerguem. A gente tem que ter equilíbrio. Agora seria muito ruim uma CPI como essa. Que é só por isso que eu não assinei. Ia pôr fogo no país, quem é que não se lembra? Toffoli atende pedido de Flávio Bolsonaro e suspende inquérito com dados do COAF. É isso. Ele não vai atrás de Toffoli, ele não vai atrás de Gilmar, porque os dois atenderam pedidos da defesa dele. Ele não vai atrás de Alexandre de Moraes, porque ele tem a caneta para ferrar todo mundo. Ele vai atrás de um pedido de impeachment que ele sabe que não tem condição de prosperar. O caso de Flávio Bolsonaro soma 69 dias de paralisação após a decisão de Toffoli. Rachadinha. Gilmar Mendes vota a favor do foro privilegiado de Flávio Bolsonaro. Vamos dançar aqui. STF mantém foro privilegiado de Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Eles entregaram o país para negociar para eles a blindagem dos esquemas corruptos que eles tinham de rachadinha e de lavagem de dinheiro, que este desgraçado fez aqui através da sua lojinha de chocolates, onde tudo terminaria em pizza. Só os mais imbecis não veem isso. O maior traidor desse país é esta família de estelionatários aqui. É o senhor Jair Messias Bolsonaro. Aí nos elegemos, aí vem cobrar alguma coisa. Vocês querem ter que dar de volta? Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixam. E aí começou o Você Quer Que o PT Volte. E vai lá um imbecil como o Monark, tá lá a thumb. Como é que você tem tanta coragem para se impor contra o Supremo Tribunal Federal? Perguntando pro gengivudo do Alan dos Santos. Fala assim, mano, mas esse maconheiro é um merda mesmo. Este bicho é um merda. O maconheiro é um merda. O cara que fugiu para os Estados Unidos, enquanto fomentava que as pessoas levassem bomba de gás no lombo, borrachada na canela, fossem presas porque estavam pedindo a ditadura militar com Bolsonaro no poder. É ditadura para combater ditadura. São os imbecis. Toda essa briga do bolsonarismo com o Supremo Tribunal Federal foi sempre uma briga de mentirinha. Porque na hora que estava na cara do gol, na hora que podia bater naquele pênalti, ele é pior do que o Roberto Baggio. O Roberto Baggio foi lá, bateu o pênalti e errou. Tudo bem. Errou, tudo bem. Vai passar a vida inteira se martirizando. Não.
Este corno aqui pegou a bola e falou, não vou bater pênalti não. Mas rapaz, não, se eu for bater eu posso errar. Mas você nem tentou bater o pênalti, seu corno. Não vou bater pênalti não. Pode dar eu a Copa pro Brasil. O Brasil ganhou, ele não vai bater o pênalti. É isso. Aí depois, você não vai bater, depois eu vou bater. Então ele coloca a bola aqui e chuta pro lado. Pro lado assim, dá um toquinho. Foi isso que aconteceu. E aí o cara que tava lá na torcida falando o seguinte, seu corno, como é que um corno desse faz isso? Olha só o que a gente tá falando ali, do nosso Roberto Baggio, destrua ele. Aí, assassinaram a minha reputação por causa disso. Sou grande traidor. Então, é isso, da confissão, a confissão do próprio desgraçado aqui, que há pouco tempo atrás elogiava Zanin, o advogado do Lula no Supremo Tribunal Federal. Vejam só. E óbvio que eu conheço a posição do senhor durante a sua advocacia, garantista que é, e eu acho que isso é algo louvável na sua indicação. E óbvio que eu... É isso aí, cara. É isso aí. Eu deixo vocês com um relato final aí do Felipe Moura Brasil a respeito do tema. E passando para considerar todas essas coisas, eu sou infinitamente grato a todos vocês que me assistem aqui todos os dias. De verdade. Eu só tenho alguma voz ainda aqui no YouTube por causa de vocês. Muito obrigado. Quem ainda acredita que o bolsonarismo combateu o sistema, hoje mais fortalecido do que nunca, deveria ouvir a confissão de Flávio Bolsonaro. Aspas, eu fui contra, sim, é importante trazer isso a público também, a CPI da Lava Toga. Fecho aspas. O filho 01 de Jair Bolsonaro confessou que atuou para melar a CPI que investigaria, inclusive pela abertura do inquérito das fake news, Dias Toffoli, o ministro do STF, que paralisou as investigações sobre o próprio Flávio por peculato. Mas essa parte ele ainda omite, claro. Eu, Felipe, trouxe a público na raiz esses fatos em todos os detalhes. Não era popular, fora do campo petista, expor como a família Bolsonaro, a fim de se blindar, blindava o amigo de Lula no Supremo, não à toa chamado por Marcelo Odebrecht de amigo do meu pai. Tampouco era popular apontar, a partir de pela impunidade geral, hoje concretizada. Dezenas de milhares de pessoas abduzidas pela propaganda de influenciadores oportunistas deixavam de seguir e atacavam nas redes sociais quem apontasse como o bolsonarismo atuava pela blindagem do sistema que havia jurado combater. O saudoso senador Major Olímpio, em entrevistas para mim, neste programa Papo Antagonista, relatou as pressões de Flávio e Jair Bolsonaro contra a CPI da Lava Toga. Tá tudo registrado em vídeo e a gente vai mostrar para vocês. Olímpio disse que o então presidente brigou com ele justamente porque o senador queria fazer uma apuração de condutas de ministros do STF. Uma coisa de caráter pessoal para a proteção de filhos, nas palavras de Olímpio. Contou também que Flávio ligou para ele aos gritos. Quer se portar como bandido, vai ter a resposta devida, reagiu. Então o pai assumiu o telefone e também quis cobrar, passando a dizer impropérios, ou seja, palavrões. O mesmo aconteceu com Selma Arruda e Soraya Tronic. Vocês querem me foder, disse Flávio à então senadora Arruda, conforme ela também relatou para mim em entrevista em outro veículo, sobre a pressão pela retirada de assinaturas pró-CPI da Lava Toga. Ele já começou a perguntar por que a gente queria prejudicar ele, disse Arruda, confirmando ter assinado o requerimento para investigar a abertura do inquérito das fake news, que ela considerava ilegal. Soraya Tronic, a última a vir a público dos 3 então senadores do PSL, confirmou os relatos de Olímpio e Arruda. Flávio também lhe telefonou aos berros, segundo ela, exigindo a retirada da minha assinatura na CPI da Lava Toga. Jamais me curvarei a vocês, traidores da pátria, chegou a escrever ela no Twitter. A confissão incompleta de Flávio veio agora, no momento em que ele adere ao pedido de impeachment de Luiz Roberto Barroso pela conduta no Congresso da UNE, que todos nós criticamos aqui. Mas o filho 01 de Jair Bolsonaro, aparentemente, quer no lugar de Barroso um ministro do STF que tem a mesma posição garantista, entre aspas, que ele exaltou como louvável em Cristiano Zanin, advogado de Lula, que assumiu a vaga de Ricardo Lewandowski. De todo modo, Flávio iniciou seu discurso dizendo que iria compartilhar algo que eu não costumo falar muito em público. Sim, a família Bolsonaro
a fim de manter a pose antissistema, costuma omitir de seu eleitorado o que faz nos bastidores. Mas jornalista de verdade sempre expõe e vai continuar expondo tudinho, desde o começo, doa quem doer. E eu quero compartilhar com vocês aqui hoje algo que eu não costumo falar muito em público. Eu fui contra, sim, é importante trazer isso a público também, a CPI da Lava Toga.